Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta no nosso canal Dr. Milton Hermida, YouTube, Facebook e Instagram. O vídeo de hoje você pode dar 2 títulos para ele. O Canto da Sereia, um título, e o segundo título, eu posso ler a Bíblia com a voz do Canto da Sereia? Será que eu serei ouvido? Vamos lá, mas vamos utilizar o primeiro título, O Canto da Sereia. Nós sabemos que a história, a lenda, né? Surgiu essa brincadeira, ou lenda como quer que seja, né? Coisa que realmente não existe, eu vou logo dizendo, não existe sereia, né? Mas há muitos séculos atrás se acreditava que os pescadores, marinheiros, homens que viviam muito dentro do mar, como o planeta Terra, esse vasto e belo planeta não era conhecido, muita coisa vinha da imaginação das pessoas. Então eles acreditavam que no mar existia um ser, né, uma mulher híbrida, né, parte mulher e parte peixe. Só que ela tinha uma voz enebriante, uma beleza estonteante, ela era atraente, né, pela sua beleza, pela sua voz, e ela conseguia, por intermédio de um som, de um gemido, de alguma coisa semelhante, conseguia atrair os pescadores, os marinheiros em geral, essas pessoas que viviam no mar, e conseguia fazer com eles o que elas bem desejavam, ou matava, ou fazia alguma outra coisa, algum dano, e tinha um controle sobre eles. Como falei, claro que isso é uma lenda, claro que é uma coisa fictícia, mas só que criou-se o hábito de dizer o quê? O canto da sereia, que na verdade nós vemos hoje em dia muito bem utilizado pela nova ordem mundial, o quê? A utilização do canto da sereia. E para você entender como a nova ordem mundial utiliza o canto da sereia de uma forma com muito bom domínio, com muito bom controle e realmente com tudo muito bem dimensionado, eu vou precisar dar exemplos de coisas que estão acontecendo no Rio de Janeiro, boa parte do Brasil e boa parte do mundo. Lembre, canto da sereia, voz enebriante, voz cativante, beleza, atração e destruição nessa pessoa. Eu preciso convencer essa pessoa. Ou seja, em termos práticos, eu vou mentir para conquistar. Aquilo que eu estou falando, eu não vou fazer. O meu objetivo é outro. Por isso, o canto da sereia. Só que o canto da sereia, ele tomou conta exatamente aqui, ele predominou, está predominando nesse ano de 2021 no estado do Rio de Janeiro. Lembre-se, estamos falando de nova ordem mundial. Vídeo 17, o canto da sereia. A nova ordem mundial, ao trabalhar utilizando o canto da sereia, né, que outros vídeos eu até chamo de psicologia reversa, ela está sendo muito bem aplicada no estado do Rio de Janeiro. Os políticos que estão dentro do estado do Rio estão fazendo coisas assim extremamente interessantes. E para poder embasar o que eu estou falando aqui sobre o canto da sereia, eu vou dar 4 exemplos. Apenas 4 exemplos de insanidade mental, espiritual, emocional, tudo que você queira falar, que você possa imaginar. Que, na verdade, é o alinhamento com a Agenda 2030 da ONU. A Agenda 2030 da ONU, ela é insana, totalmente desorientada. Só vai adotar essa agenda quem compartilha da mesma mentalidade de quem fez essa agenda. Mas vamos lá. O estado do Rio de Janeiro, eu vou te dar 4 exemplos de coisas que estão acontecendo no estado do Rio. Quando um dos nossos governantes assumiu o governo do estado do Rio de Janeiro, né, a prefeitura do Rio, o primeiro ato dele foi realizar um culto pagão. Realiza-se um culto pagão, lê-se a Bíblia, fala-se de Deus, usa-se vários representantes de várias religiões e traz uma aparência de paz, de tranquilidade. Mas, na verdade, o espírito que habita nesse governo é o espírito do deus Moloque. Porque o alinhamento do atual governo do estado do Rio de Janeiro é alinhado com a nova ordem mundial e é alinhado com a Agenda 2030 da ONU. E a Agenda da ONU, ela é a favor do direito reprodutivo da mulher.
Como eles usam o canto da sereia, direito reprodutivo da mulher quer dizer aborto, certo? Então, esse mesmo ato, no início, aqui no Rio de Janeiro, de 2020 para 2021, na prefeitura, realiza-se um culto pagão, se lê a Bíblia, mas no coração daquela direção ao qual estava tomando posse, no seu coração, o seu intento é a liberação do aborto e o cumprimento da Agenda 2030 da ONU. Então você pode ler o Salmo 91, Salmo 23, ler a Bíblia toda de joelho, ficar em jejum 2, 3, 4 dias, chorar, se rasgar diante da Bíblia. Mas se no teu coração está presente o Deus Moloque, aquilo ali com certeza não passa do teto. Ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó não chegará, porque ele permeia e vê e observa o espírito que há nas pessoas. Então, o primeiro ato aqui no Rio de Janeiro, na prefeitura, foi um culto pagão. Um culto pagão em que a Bíblia é lida, tudo é lido em nome de Deus, mas Deus não está nesse negócio. O Deus que está nesse negócio é o Deus Moloque, porque é o espírito de aborto e o sacrifício de crianças que está ocorrendo hoje na casa de 60 milhões de crianças sacrificadas por ano, ok? Segundo ato, o governo do estado do Rio, a prefeitura do estado do Rio de Janeiro, olha só, o segundo ato, expandir, difundir a agenda LGBT mais X ao quadrado fora as 9 e vai 10 para lá, 10 para cá, fora as 9, nada. Ou seja, essa confusão de letras, esse bolo de letras tem um objetivo, certo? Muito fácil de entender, que é criar confusão. Isso não tem nada a ver com a pessoa que tem uma outra opção sexual, nada a ver. A agenda LGBT mais raiz ao quadrado, fora 9, é nada, ela é uma agenda abortiva. Ela é uma agenda abortiva, destruidora de mente, de capacidade de decisão e tudo que você possa imaginar e muito, muito, muito mais. Olha o que é o canto da sereia, culto pagão, expansão da agenda LGBT por toda a orla do Rio de Janeiro, segundo ato. Terceiro ato, em novembro agora de 2021, a direção do Rio de Janeiro assina um documento, um decreto, em que ele diz, através de palavras de baixo calão, através de palavrões, que está tudo liberado no Rio de Janeiro, em prol do carnaval, em prol da Agenda 2030 da ONU, em prol do movimento LGBTQ+, sei lá o que, raiz ao quadrado, fora de 9, nada. Ou seja, ele assina que o carnaval está liberado. Você olha como que o canto da sereia é extremamente enebriante. Essa mesma pessoa que assina o ato liberando o carnaval, ele assina agora, no início de dezembro, a exigência do passaporte sanitário. Caso contrário, ninguém entra num shopping ou num cinema. Isso aí beira, no mínimo, a irresponsabilidade, insanidade e o desgoverno mental que está passando por várias cidades do Rio de Janeiro. Para você ver como a coisa ela é toda orquestrada, os 5 estados que estão brigando na justiça para que seja feito a exigência do passaporte sanitário são estados ligados, alinhados com a Agenda 2030, alinhados com a ONU. Deu para você entender? Tudo é orquestrado. Então, o que eu quero dizer para vocês nesse vídeo aqui, a nova ordem mundial, quando eu falo da psicologia reversa, né, ela utiliza uma voz, a voz de sereia, que é para atrair as pessoas, conseguir cativar, né, consegui-la conquistar as pessoas, mas na verdade ela vai fazer outra coisa totalmente diferente, ok? Então, o canto da sereia é uma coisa que está dominando o cenário político brasileiro, tremendamente dominando o cenário político. Como nova ordem mundial passa por política, eu não gosto de falar de política, mas eu preciso falar que eles estão sendo fomentados por essa estrutura dessas 7 cabeças, por intermédio de toda uma ordem documental que vem da ONU, né? que se diz Organismo Internacional para o Bem dos Povos, quando na verdade não é isso. Porque a sua cartilha
é totalmente diferente, é uma cartilha totalmente retrógrada. Ou seja, para nós sedimentarmos culto pagão, expansão da agenda LGBTQ+, raiz ao quadrado. 3. Documento a favor da liberação de tudo quanto é festa dentro do carnaval, mas ao mesmo tempo, 30 dias depois, ele assina um documento em que exige o passaporte sanitário. Ou seja, como eu falei num dos meus vídeos aqui, o chapeleiro maluco está espalhado em todos os cantos dessa nação brasileira, que utilizam a voz da sereia para confundir boa parte da população. Inclusive, absurdamente, tem cristãos que votaram nesse atual prefeito. Não tem palavras para dizer como que alguém votou nesse atual prefeito, tendo conhecimento da literatura bíblica, tendo conhecimento dos livros do Antigo e do Novo Testamento, conhecendo o Espírito Santo de Deus. Como é que pode? Eu conheço boas lideranças, boas pessoas que tinham grande ojeriza pelo outro candidato, só porque o outro candidato não era simpático. Olha o nível de retardamento de muitos cristãos, de muitos pastores, de muitos evangélicos. Não eram simpáticos ao outro candidato. Ali não estamos votando em quem é ou quem não é simpático, ou quem é ou quem não é bonito. Isso aí é óbvio. Então, a insanidade política, ela tomou conta de todo o Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo todo. E um dia me fizeram uma pergunta que hoje eu tenho a resposta. Como que Hitler chegou ao poder? Como que Adolfo Hitler chegou ao poder na Europa, na Alemanha nazista? Aí você tem a resposta disso tudo. Pessoas que carregam um livro de regra, fé e prática, comprovadamente com vastos benefícios sociais, familiares, econômicos, mas estão rasgando em prol de ouvir o quê? O chapeleiro maluco e o canto enebriante da sereia. Ok? Esse é o vídeo número 17, espero poder te auxiliar e fique de olhos abertos para 2022 que está chegando aí. Não precisa dizer qual é a nossa tendência. Tendência o que é? Deus, família, trabalho, esse é o objetivo de qualquer ser humano normal. Fora disso é patologia, é doença mental, desequilíbrio mental e sequestro mental. Por favor, se informe, estude e leia, ok? Obrigado, siga-nos em nossos canais, Dr. Milton Hermida, YouTube, Facebook e Instagram. Um abraço, até lá.